Imagina só se existisse uma empresa que na prática funciona como um pedágio sobre a economia brasileira. É isso mesmo. Hoje a gente vai abrir a caixa preta da Itaúsa para entender como funciona essa máquina de fazer dinheiro que parece que nem sente as crises. E aqui fica a pergunta que vai guiar toda a nossa análise. Como é que uma empresa que, no fundo, não fabrica nada, quer dizer, nenhum produto físico, consegue lucrar bilhões ano após ano? É esse mistério que a gente vai desvendar. E olha, para ter uma ideia do que a gente está falando, enquanto a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, andava meio de lado, sabe, patinando, a Itaúsa foi lá e, pá, lucro recorde de mais de 4 bilhões de reais, num único trimestre. É um contraste absurdo, né? Fica claro que tem alguma coisa muito particular acontecendo ali. Bom, e antes da gente mergulhar de cabeça nisso, aquele aviso importante de sempre, né? Tudo que a gente vai ver aqui é uma análise feita com base em dados públicos e em simulações. Não é de jeito nenhum uma recomendação para comprar ou vender nada, tá bom? O objetivo é puramente educativo, é entender o negócio. Afinal, a gente sabe que investimento em ações sempre tem seus riscos. Então vamos lá. Para a gente conseguir entender por que a Itaúsa é o que é hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A força que essa empresa tem, bom, ela foi forjada, literalmente, em um século de crises e muita instabilidade aqui no Brasil. A raiz de tudo, o DNA da empresa está numa filosofia que veio lá das famílias fundadoras, né? O Setúbal, Vilela, Moreira Salles. A filosofia deles era mente aberta. E olha, isso não é só um slogan bonito, não. Foi essa mentalidade que fez a empresa conseguir navegar, se adaptar e crescer no meio do caos que foi a história econômica do Brasil. E nossa, que caos, hein? Pensa só, eles passaram pela Grande Depressão de 29, pela Segunda Guerra Mundial e pela hiperinflação aqui no Brasil, uma época que simplesmente varreu do mapa um monte de empresas. A Hold mesmo, a Itaúsa, nasceu em 75 e a ideia era exatamente essa, criar uma estrutura forte para proteger o patrimônio e garantir que o negócio continuasse lucrando, não importava a tempestade lá fora. Ok, agora a gente chega no coração da coisa, na estratégia. Como é que essa caixa preta funciona e gera tanto valor? A melhor forma de visualizar isso, a melhor analogia, é pensar na Itaúsa como um grande pedágio. Um pedágio financeiro que incide sobre a economia do Brasil. Dando uma olhada no portfólio da empresa, a gente vê o que dá para chamar de um verdadeiro milkshake financeiro. O Itaú Unibanco, claro, é o ingrediente principal, com 91% do resultado vindo dele. Mas os outros pedaços são super importantes para diversificar. A gente tem saneamento com a EJA, infraestrutura com a Motiva. São todos setores essenciais, daqueles que geram receita todo santo mês. Então a sacada é essa. A estratégia deles não é inventar algo mirabolante, uma nova tecnologia, não. É ser dona de um pedaço de coisas que já funcionam e que todo mundo precisa. Basicamente, quando se investe na Itaúsa, o investimento vai para serviços que são indispensáveis no dia a dia. Banco, água, transporte, coisas que as pessoas e as empresas usam, não importa se a economia está bombando ou em crise. E isso nos traz a um conceito que é fundamental para entender a tese de investimento aqui, o tal do desconto de holding. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é bem simples, na verdade. Pensa num combo. Por algumas razões do mercado, às vezes comprar o combo inteiro, que é a ação da Itaúsa, sai mais barato do que comprar cada item do combo separadamente. E esse gráfico aqui mostra bem o tamanho da coisa. A gente vê que o valor de todos os ativos da Itaúsa somados é bem maior do que o preço que o mercado está pagando por ela na bolsa. Em dados recentes, esse desconto chegava a uns 22%. Ou seja, é como pagar 78 centavos por uma coisa que, se a gente somar todas as suas partes, na verdade vale R$ 1. É uma diferença bem grande. Traduzindo isso para a prática, é quase como se o investidor comprasse uma parte do Banco Itaú pelo preço que ele vale e levasse de brinde um pedaço da EJA, da Motiva e de outras empresas de infraestrutura. É exatamente nesse desconto que mora uma parte gigante do atrativo do investimento. Beleza, mas e na prática? Com o passar do tempo, como é que esse modelo todo se transforma em grana e multiplicação de patrimônio? Agora, a gente vai ver o poder dos juros compostos em ação olhando para algumas projeções. Olha só.
Usando um método estatístico que simula milhares de futuros possíveis, a gente consegue ter uma ideia do potencial em 10 anos, sempre pensando em reinvestir os dividendos. E vale reforçar, isso aqui é uma projeção, não é promessa, ok? Mas os números são interessantes. O investimento inicial de R$ 10.000, por exemplo, na projeção mediana, poderia virar 97 mil. E um valor maior, de 200 mil, teria potencial para chegar perto de R$ 2 milhões. É um belo exemplo do que a paciência e os juros compostos podem fazer. Mas claro, nem tudo são flores. Uma análise que se preze tem que olhar os dois lados da moeda. Então agora vamos falar um pouco dos riscos, dos desafios e colocar isso na balança com a saúde financeira da empresa, que é bem forte. O principal ponto de atenção no momento é a Desco. É a empresa do grupo que mexe com construção e varejo de materiais. Recentemente, ela teve um prejuízo de 17 milhões num trimestre. Isso acende um alerta sobre as dificuldades que esse setor está enfrentando. E o motivo disso não é nenhum segredo, né? São os juros altos. Quando os juros estão lá em cima, o crédito fica mais caro, as pessoas e as empresas pensam 2 vezes antes de construir ou reformar. Juro alto é o principal vilão para empresas como a Dexco. Só que aí, quando a gente olha para a holding como um todo, a história é outra. A gestão financeira deles é muito disciplinada. Para se ter uma ideia, eles conseguiram diminuir a dívida líquida em 26% em um ano só. Isso mostra que eles estão com as contas muito em ordem, sendo bem prudentes. E esse número aqui, olha só, reforça essa solidez. A liquidez corrente está em 2,18. O que isso quer dizer? Basicamente que para cada R$ 1 de dívida que vence no curto prazo, a empresa tem R$ 2,18 em caixa. Ou seja, ela tem mais que o dobro do dinheiro necessário para pagar as contas. É uma situação financeira super confortável. Beleza, já vimos o presente. Mas e o futuro? Existem alguns gatilhos, alguns fatores que podem destravar ainda mais valor para a empresa. E que talvez o mercado ainda não esteja colocando totalmente na conta. Vamos dar uma espiada no que pode vir por aí? A própria diretoria da Itaúsa já deu a letra de quais são os próximos passos. Numa fala do Alfredo Setúbal, ele deixou bem claro qual é o foco: crescer nos setores de energia e agronegócio. Quer dizer, outros 2 pilares gigantescos da nossa economia. Mas o verdadeiro pulo do gato pode não vir de dentro da empresa, mas de fora. Existem análises no mercado mostrando que a reforma tributária, com a criação do IVA, pode resolver umas questões de impostos que afetam as holdings. O resultado, o tal do desconto de holding poderia diminuir em até 7 pontos. Se isso acontecer, o mercado seria forçado a reavaliar o preço da ação para cima. Bom, então para a gente amarrar tudo o que foi visto aqui, a Itaúsa é, na sua essência, uma aposta na infraestrutura básica do Brasil. É um jeito de colocar os juros compostos para trabalhar no longo prazo, com os dividendos do banco agindo como uma espécie de colchão de segurança. E o ponto principal, não é um investimento para ficar rico rápido, é uma visão de sócio de longo prazo mesmo. E para fechar, fica uma pergunta no ar, para reflexão. Se a gente parar para pensar no modelo de negócio, nesse histórico todo de sobreviver a crises e na sua posição em setores tão essenciais, será que a Itaúsa não seria a aposta mais fundamental que se pode fazer nas bases da economia do Brasil? Fica aí o questionamento. A resposta, claro, depende do perfil e do apetite a risco de cada um.